Profetas e Reis, capítulo 60. Visões de glória futura. Nos dias mais negros de seu longo conflito com o mal, à Igreja de Deus têm sido dadas revelações do eterno propósito de Jeová. A seu povo tem sido permitido olhar para além das provas do presente aos triunfos do futuro, quando, fim do conflito, os redimidos entrarão na posse da terra prometida. Essas visões de glória futura, cenas pintadas pelas mãos de Deus, deviam ser estimadas por sua igreja hoje, quando a controvérsia dos séculos está chegando rapidamente ao fim. E as bênçãos prometidas devem ser logo experimentadas em toda a sua plenitude. Muitas foram as mensagens de conforto dadas à igreja pelos profetas do passado. Consolai, consolai meu povo, foi a comissão dada por Deus a Isaías. E com a comissão foram dadas maravilhosas visões que têm sido a esperança e gozo dos crentes através dos séculos que se têm seguido. Desprezados dos homens, perseguidos, abandonados, os filhos de Deus em todos os séculos têm sido, não obstante, sustentados por suas fiéis promessas. Pela fé, eles têm olhado para o tempo em que ele cumprirá para com sua igreja a promessa. Eu te porei uma excelência perpétua, um gozo de geração em geração. Isaías capítulo 60, verso 15. Não raro é a igreja militante chamada a sofrer prova e aflição, pois não é sem severo conflito que a igreja deverá triunfar. Pão de angústia e água de aperto pertencem à sorte de todos, mas ninguém que ponha sua confiança naquele que é poderoso para livrar será inteiramente subjugado. Assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e Etiópia e Seba por ti. Enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado, e eu te amei, pelo que dei os homens por ti, e os povos por tua alma. Isaías capítulo 43, versos 1 a 4. Há perdão com Deus, a aceitação plena e livre pelos méritos de Jesus, nosso Senhor crucificado e ressurreto. Isaías ouviu o Senhor declarar a seus escolhidos: Eu mesmo, sou o que pago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados me não lembro. Procura lembrar-me. Entremos em juízo juntamente. Apresenta as tuas razões para que te possas justificar, e saberás que eu sou o Senhor, o teu Salvador e o teu Redentor, o possante de Jacó. Isaías capítulo 43, verso 25 e 26, e Isaías capítulo 60, verso 16. Tirará o opróbrio do seu povo, o profeta declarou, e chamar-te-ão povo santo, remidos do Senhor. Ele determinou que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestido de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Sião, veste-te dos teus vestidos formosos, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti nem incircunciso e nem imundo. Sacode o pó, levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém. Solta-te das ataduras de teu pescoço, ó cativa filha de Sião. Ó oprimida, arrojada com a tormenta e desolada, eis que eu porei as tuas pedras com todo o ornamento, e te fundarei sobre safiras. E as tuas janelas farei cristalinas, e as tuas portas de rubis, e todos os teus termos de pedras aprazíveis. E todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz dos teus filhos será abundante. Com justiça serás confirmada.
Estarás longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegarão a ti. Eis que poderão vir a ajuntar-se, mas não será por mim. Quem se ajuntar contra ti, cairá por amor de ti. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti, em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a justiça que vem de mim, diz o Senhor. Revestidos da armadura da justiça de Cristo, a igreja deve entrar em seu conflito final. Formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como um exército com bandeiras, deve ela ir a todo mundo, vencendo e para vencer. A hora mais negra da luta da igreja com os poderes do mal é a que imediatamente precede o dia do seu livramento final. Mas ninguém que confia em Deus precisa temer, pois quando o sopro dos opressores é como a tempestade contra o muro, Deus será para sua igreja como um refúgio contra a tempestade. Isaías capítulo 25, verso 4. Naquele dia, unicamente aos justos é prometido livramento. Os pecadores de Sião se assombraram. O tremor surpreendeu os hipócritas. Quem dentre nós habitará com fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? O que anda em justiça e o que fala com retidão. O que arremessa para longe de si o ganho de opressões. O que sacode das suas mãos todo o presente. O que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de sangue e fecha os seus olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado. As suas águas serão certas. Isaías capítulo 33, versos 14 a 16. A palavra do Senhor aos fiéis é: Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade. Isaías capítulo 26, versos 20 e 21. Em visões do grande dia do juízo, aos inspirados mensageiros de Jeová foi dado ver ligeiramente a consternação dos que não estavam preparados para se encontrarem com o seu Senhor em paz. Eis que o Senhor esvazia a terra e a desola, e transtorna a sua superfície, e dispersa os seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra, e os que habitam nela serão desolados. Cessou o folguedo dos tamborins, acabou o ruído dos que pulam de prazer, e descansou a alegria da harpa. Isaías capítulo 24, versos 1 a 8. Ah, aquele dia! Porque o dia do Senhor está perto, e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. A semente apodreceu debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derrubados, porque se secou o trigo. Como geme o gado! As manadas de vacas estão confusas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas são destruídos. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram, e a alegria se secou entre os filhos dos homens. Joel capítulo 1, versos 12 a 18. Estou ferido no meu coração. Jeremias exclamou ao contemplar as desolações produzidas durante as cenas finais da história da terra. Não me posso calar, porque tu, ó minha alma, ouviste o som das trombetas e o alarido da guerra. Quebranto sobre quebranto se apregoa, porque já toda a terra está destruída. Jeremias capítulo 4, versos 19 e 20. A altivez do homem será humilhada, declara Isaías com respeito ao dia da vingança de Deus, e a altivez dos varões se abaterá, e só o Senhor será exaltado naquele dia, e todos os ídolos totalmente desaparecerão. Naquele dia, o homem lançará as toupeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que fizeram para ante eles se prostrarem, e meter-se-á pelas fendas das rochas e pelas cavernas das penhas, por causa da presença espantosa do Senhor
e por causa da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Isaías capítulo 2, versos 17 a 21. Desses tempos de transição, quando o orgulho do homem há de ser abatido, Jeremias testifica: Observei a terra, e eis que estava assolada e vazia, e os céus, e não tinham a sua luz. Observei os montes, e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Observei, e vi que homem nenhum havia, e que todas as aves do céu tinham fugido. Vi também que a terra fértil era um deserto, e que todas as suas cidades estavam derrubadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Ah, porque aquele dia é tão grande, porque não houve outro semelhante. E é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livrado dela. Jeremias capítulo 4, versos 23 a 26 e capítulo 30, verso 7. O dia da ira para os inimigos de Deus é o dia de final livramento para a sua igreja. O profeta declara: Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração: Esforçai-vos, não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse. Isaías capítulo 35, verso 3 e verso 4, e capítulo 25, verso 8. E ao contemplar o profeta, o Senhor da glória descendo do céu com todos os santos anjos, para congregar a igreja remanescente dentre todas as nações da terra, ele ouve o povo expectante unir-se no exultante clamor: Eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos, na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Isaías capítulo 25, verso 9. A voz do Filho de Deus é ouvida chamando os santos que dormem, e ao contemplar o profeta a sua saída das prisões da morte, exclama: Os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará. Isaías capítulo 26, verso 19, e capítulo 35, versos 5 e 6. Nas visões do profeta, os que triunfaram sobre o pecado e a sepultura são agora vistos felizes na presença do seu Criador, com ele falando livremente, assim como o homem falava com Deus no início. Mas vós folgareis, o Senhor lhes declarou, e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria, e para seu povo gozo. E folgarei em Jerusalém, e exaltarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem de clamor, e morador nenhum dirá: enfermo estou, porque o povo que habitar nela será absolvido de sua iniquidade. Águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo, e a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de águas. Em lugar de espinheiro, crescerá a faia, e em lugar da sarça, crescerá a murta, e ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes, até os loucos não errarão. Falai benignamente a Jerusalém, e bradai-lhe que já a sua malícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Contemplando o profeta os remidos como moradores da cidade de Deus, livres do pecado e de todos os sinais da maldição, exclama em exaltação: regozijai-vos com Jerusalém, e alegrai-vos por ela, vós todos os que a amais, enchei-vos por ela de alegria. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição nos teus termos,
Mas aos teus muros chamarás salvação, e às tuas portas louvor. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com seu resplendor a lua te alumiará, mas o Senhor será a tua luz perpétua, e o teu Deus a tua glória. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto findarão. E todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra, serão renovos, por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Isaías capítulo 66, verso 10 e Isaías capítulo 60, versos 18 a 21. O profeta ouviu ali o soar de música e cânticos e música, como, salvo nas visões de Deus, nenhum ouvido mortal ouviu ou a mente concebeu. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Gozo e alegria se achará nela, ação de graças e voz de melodia. E os cantores e tocadores de instrumentos entoarão. Estes alçarão a sua voz e cantarão com alegria, por causa da glória do Senhor. Na terra renovada, os redimidos empenhar-se-ão em ocupações e prazeres que levaram felicidade a Adão e Eva no início. Será vivida a vida edênica, a vida no jardim e no campo. E edificarão casas e as habitarão, e plantarão vinhas e comerão seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Isaías capítulo 65, versos 21 e 22. Ali cada faculdade será desenvolvida, toda habilidade aumentada. Os maiores empreendimentos serão levados a êxito, as mais elevadas aspirações alcançadas, realizadas as mais altas ambições. E surgirão ainda novas alturas a serem alcançadas, novas maravilhas para serem admiradas, novas verdades a serem compreendidas, novos objetivos de estudo a desafiarem as faculdades do corpo, da mente e da alma. Os profetas, a quem essas grandes cenas foram reveladas, ansiaram por compreender-lhes o pleno significado. Eles inquiriram e trataram diligentemente, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas. 1 Pedro capítulo 1, versos 10 a 12. A nós que estamos no limiar, mesmo do seu cumprimento, que momentosos e de vivo interesse não são esses debuxos das coisas por vir, eventos a cujo respeito, desde que nossos primeiros pais se encaminharam para fora do Éden, os filhos de Deus têm orado, e os quais têm ansiosamente aguardado. Companheiro peregrino, nós estamos ainda em meio às sombras e tumultos das atividades terrenas, mas logo nosso Salvador deverá aparecer para nos dar livramento e repouso. Olhemos pela fé ao bendito futuro, tal como a mão de Deus o pinta. Aquele que morreu pelos pecados do mundo está franqueando as portas do paraíso a todo que nele crê. Logo, a batalha estará finda e a vitória ganha. Breve veremos aquele em quem se tem centralizado nossas esperanças de vida eterna. Em sua presença, as provas e sofrimentos desta vida parecerão como se nada fora. Não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Israel é salvo, com uma eterna salvação, pelo que não sereis envergonhados, nem confundidos, em todas as eternidades. Olhai para cima, e permiti que vossa fé cresça continuamente.
permiti que esta fé vos guie pelo caminho estreito que leva através das portas da cidade para o grande além, o vasto e ilimitado futuro de glória que há para os redimidos. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e a serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. São Tiago, capítulo 5, versos 7 e 8. As nações dos salvos não conhecerão outra lei que não a do céu. Serão todos uma família unida e feliz. Vestidos com as vestes de louvor e gratidão, sobrepujando a cena, cantarão as estrelas da manhã juntamente, e os filhos de Deus jubilarão, enquanto Deus e Cristo se unirão em proclamar: não haverá mais pecado, nem mais haverá morte. E será que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. As glórias do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá. O Senhor Jeová fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Naquele dia, o Senhor dos exércitos será por coroa e por grinalda formosa para o restante do seu povo. O Senhor consolará a Sião, consolará todos os seus lugares assolados, e fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. A glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo e Saron. Nunca mais te chamarão desamparada, mas chamar-te-ão meu deleite, e a tua terra Beulá, porque o Senhor se agradará de ti, e a tua terra se casará.